todos! Eu sou o Voodoo e hoje vamos ler uma historinha pra ninar, pra dormir, chamada O Chamado de Cthulhu. Então deixa eu achar aqui nessa bodega onde está a história, porque esse livro não é só O Chamado de Cthulhu, porque o Chamado de Cthulhu nem é tão grande assim, são só umas paginazinhas, menos de 100 páginas. Então, o nome completo seria O Chamado de Cthulhu e Outras Histórias. Olá, Lorde Empadão. Vamos lá, é página 99. Achei. E vamos lá, então. O Chamado de Cthulhu. Encontrado entre os papéis do falecido Francis Wayland Thurston de Boston. Que bosta. No que tange a estes vastos poderes ou seres, é possível conceber uma sobrevivência. A sobrevivência de um período infinitamente remoto, em que a consciência talvez se manifestasse através de linhas e formas desaparecidas há muito tempo, ante a maré crescente da humanidade. Formas das quais apenas a poesia e a lenda guardaram lembranças fugazes, chamando-as de deuses, monstros, criaturas místicas de todos os tipos e espécies. Algernon Blackwood. Capítulo 1. O horror no barro. A coisa mais misericordiosa do mundo é, segundo penso, a incapacidade da mente humana em correlacionar tudo o que sabe. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância em meio a mares negros de infinitude, e não fomos feitos para ir longe. As ciências, cada uma empenhando-se em seus próprios desígnios, até agora nos prejudicaram pouco. Mas um dia a compreensão ampla de todo esse conhecimento dissociado revelará terríveis panoramas da realidade e do pavoroso lugar que nela ocupamos. De modo que ou enlouqueceremos com a revelação, ou então fugiremos dessa luz fatal em direção à paz e ao sossego de uma nova idade das trevas. Os teosofistas especularam a respeito da incrível magnitude do ciclo cósmico em que o nosso universo e a raça humana não passam de breves incidentes. Sugeriram estranhas permanências em termos que fariam o sangue gelar se não estivessem mascaradas por um otimismo brando. Mas os teosofistas não foram os responsáveis pelo singular relance de éons proibidos que me dá calafrios em pensamento e enlouquece-me no sonho. Esse relance, como todos os temíveis relances da verdade, foi um lampejo decorrente de uma conjunção acidental de coisas separadas. No caso, uma notícia de jornal e uma anotação de um professor universitário já falecido. Espero que ninguém mais logre correlatar esses itens. Não há dúvida de que, se eu viver, porra, já comecei errando, jamais contribuirei com ela algum a tão horrenda corrente. Creio que o professor também pretendia manter-se calado a respeito do que sabia e destruir as anotações, caso não houvesse sucumbido a uma morte súbita. Meu conhecimento sobre o assunto começa no inverno de 1926 a 1927, com a morte do meu tio-avô George Gamble Angel, professor emérito de línguas semíticas na Brown University, em Providence, Rhode Island. O professor Angel era um grande especialista em inscrições antigas e muitas vezes havia prestado serviços a museus famosos, de modo que seu falecimento aos 92 anos é um fato lembrado por muitos. Na região onde morava, o interesse foi ainda maior em vista das circunstâncias obscuras ligadas à sua morte. O professor havia tombado enquanto retornava do barco de Newport, conforme relatos de testemunhas. Caiu de repente após receber o encontrão de um negro com ares de marinheiro saído de um dos estranhos pátios sombrios na costa íngreme que servia de atalho entre a zona portuária e a casa do falecido, na William Street. Os médicos não conseguiram detectar nenhuma disfunção aparente,
mas após um debate concluíram, perplexos, que alguma lesão cardíaca obscura, decorrente da escalada de um morro tão íngreme por um senhor de idade tão avançada, fora responsável pelo fim. Na época eu não vi motivos para discordar do veredito, mas ultimamente ando propenso a imaginar, e a mais do que imaginar. Na condição de herdeiro e executor do meu tio-avô, que morreu viúvo e sem filhos, eu deveria analisar seus papéis com particular atenção e, com esse propósito em mente, levei todos os arquivos e caixas que a ele pertenciam para minha residência em Boston. Grande parte do material que relacionei será publicado mais tarde pela American Archaeological Society, mas há uma caixa que considero demasiado enigmática e cujo conteúdo me sinto pouco à vontade para mostrar a outras pessoas. A caixa estava trancada e eu não encontrei a chave até que tive a ideia de examinar o chaveiro que o professor levava sempre no bolso. Foi assim que logrei abri-la. Porém, logo me vi confrontado por uma barreira maior e de transposição mais difícil. Afinal, qual seria o significado daqueles estranhos baixos relevos em barro, dos rabiscos, devaneios e recortes que encontrei? Será que meu tio, na idade avançada, ter-se-ia interessado por essas imposturas levianas? Decidi sair em busca do excêntrico escultor que, ao que tudo indicava, transtornara a paz de espírito do pobre velho. Tá ficando difícil ler, hein? O baixo relevo era um retângulo áspero, com menos de 3 centímetros de espessura e cerca de 13 por 15 centímetros de área. Sem dúvida, uma peça moderna. Os entalhes, porém, não tinham nada de moderno em termos de ambiência e sugestão, pois, ainda que as variações cubistas e futuristas sejam frequentes e radicais, via de regra não reproduzem a regularidade críptica que se esconde nas escritas pré-históricas. E boa parte dos entalhes parecia ser algum tipo de escrita. Mas a minha lembrança, apesar de grande familiaridade com os papéis e coleções do meu tio, não conseguia identificar esse espécime em particular, nem mesmo aventar hipóteses sobre as suas mais remotas afinidades. Acima dos hieroglifos havia um entalhe sem dúvida figurativo, ainda que a execução impressionista não permitisse uma ideia muito exata a respeito de sua natureza. Parecia algum tipo de monstro, ou de símbolo representando o monstro, tal como apenas um intelecto perturbado poderia conceber. Se eu disser que minha fantasia extravagante conjurava ao mesmo tempo as imagens de um polvo, de um dragão e de uma caricatura humana, não incorro em nenhum tipo de infidelidade ao espírito da coisa. Uma cabeça polpuda, com tentáculos, colmava o corpo grotesco e escamoso com asas rudimentares, mas era a silhueta da figura o que a tornava ainda mais horrenda. Atrás da figura aparecia a vaga sugestão de um cenário arquitetônico ciclópico. As anotações que acompanhavam o curioso artefato, à exceção de alguns recortes de jornal, estavam escritas na caligrafia tardia do professor Angel e não tinham nenhuma pretensão literária. O que aparentava ser o documento principal trazia o título de O Culto a Cthulhu, em letras desenhadas com todo o cuidado necessário para evitar dificuldade na leitura de uma palavra tão esdrúxula. O manuscrito era dividido em 2 seções, a primeira delas intitulada 1925, O Sonho e a Obra Onírica de H.A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, R.I., e a segunda, Relato do Inspetor John R. LeGrasse, 121 Bienville Street, New Orleans, Los Angeles. No Congresso, acho que sim, tá Cong. Acho que é Congresso. No Congresso da AAS em 1908, nota sobre o inspirador? Não sei. Inspetor, sim. Nota sobre o inspetor e depoimento do professor Webb. Os outros papéis que compunham o manuscrito eram anotações breves, algumas delas relatos de estranhos sonhos de diferentes pessoas, outras citações de livros e periódicos teosóficos, em especial de Atlântida e Lemúria, de W. Scott Elliot, e o restante comentários a respeito de sociedades secretas e cultos misteriosos que sobrevivem há séculos,
com referências a passagens em fontes mitológicas e antropológicas, como o Ramo de Ouro de Fraser e o culto das bruxas na Europa Ocidental da senhorita Murray. Os recortes referiam-se, na maior parte, a distúrbios mentais bizarros e a surtos de loucura e histeria coletiva na primavera de 1925. A primeira metade do manuscrito principal trazia um relato bastante peculiar. Parece que, no dia 1º de março de 1925, um jovem magro, taciturno, de aspecto neurótico e eufórico, havia procurado o professor Angel, trazendo nas mãos o singular baixo relevo em barro, que na ocasião ainda estava úmido e fresco. O cartão dele trazia o nome de Henry Anthony Wilcox, e meu tio reconheceu-o como o filho mais moço de uma excelente família, que estudava escultura na Rhode Island School of Design e morava sozinho no prédio Fleur de Lis, próxima a essa instituição. Wilcox era um jovem precoce, célebre por seu gênio, mas também pela personalidade excêntrica, e desde a mais tenra infância chamava a atenção graças às estranhas histórias e sonhos inusitados que habitualmente narrava. O jovem descrevia sua condição como hipersensibilidade psíquica, mas para os dignos habitantes da antiga cidade comercial aquilo não passava de uma certa esquisitice. Sempre evitando a companhia de seus semelhantes, Wilcox aos poucos afastara-se de todos os círculos sociais e só era conhecido por um seleto grupo de estetas que moravam em outras cidades. Até mesmo Providence Art Club, ávido por preservar seu eu preciso beber água, peraí. Ávido por preservar seu conservadorismo, havia-o considerado um caso perdido. Segundo o manuscrito do professor, na ocasião da primeira visita, o jovem artista reconheceu o reconhecimento arqueológico do anfitrião para identificar os hieróglifos no baixo relevo. Ele falava de maneira rebuscada e sonhadora, o que sugeria afetação e afastava a simpatia. E o meu tio foi um pouco rude ao responder, pois o barro ainda fresco do baixo relevo indicava uma total ausência da relação com a arqueologia. A réplica do jovem Wilcox, que impressionou meu tio o suficiente para que mais tarde a recordasse verbatim, foi uma incrível argumentação poética que deve ter permeado toda a conversa e que, mais tarde, descobri ser uma de suas características mais marcantes. Ele disse: "De fato, é recente, pois eu terminei a escultura a noite passada, sonhando com estranhas cidades. E os sonhos são diferentes da Tiro Penserosa, ou da Esfinge Contemplativa, ou da Babilônia cingida por jardins." Nesse ponto, começou um interminável relato que de repente soou a nota de uma lembrança adormecida e conquistou o vivo interesse do meu tio. Na noite anterior, ocorrera um leve tremor sísmico, que ainda assim fora o mais intenso em toda a Nova Inglaterra por alguns anos, e a imaginação de Wilcox foi profundamente afetada. Depois de recolher-se, o escultor teve um sonho sem precedentes de enormes cidades ciclópicas, erguidas com blocos titânicos e monólitos altaneiros, tudo vertendo uma gosma verde e sinistro com horror latente. Hieróglifos cobriam os muros e pilastras. De algum lugar lá embaixo vinha uma voz que não era uma voz. Uma sensação caótica que apenas a fantasia seria capaz de transmutar em som, mas que Wilcox tentou capturar no quase impronunciável amontoado de letras. Cthulhuftagn. Parece alemão essa porra. Essa aberração verbal foi a chave para a lembrança que empolgou e perturbou o professor Angel. O mestre questionou o escultor com rigor científico e estudou com atenção quase frenética o baixo relevo em que o jovem trabalhara, passando frio e vestido apenas um pijama, até que a vigília o pegasse de surpresa. Mais tarde, Wilcox afirmou que meu tio culpou a idade avançada por sua demora em reconhecer tantos hieróglifos como o padrão pictórico. Muitos dos questionamentos pareciam um tanto descabidos ao visitante, em especial os que presumiam membro de estantes cultos e sociedades.
Wilcox não conseguia entender as reiteradas promessas de silêncio que recebia em troca da admissão no seio de alguma seita mística ou pagã. Quando o professor Angel convenceu-se de que o escultor de fato ignorava os cultos e todo o sistema de sabedoria críptica, impôs um cerco ao visitante, exigindo que no futuro fizesse relatórios de seus sonhos. O medo rendeu bons frutos, pois, após a primeira entrevista, o manuscrito registra visitas diárias feitas pelo jovem Wilcox, durante as quais relatava fragmentos assombrosos de paisagens noturnas, cujo tema era sempre um terrível panorama ciclópico de pedra escura e gotejante. Uma voz ou uma inteligência subterrânea gritando, cheia de monotonia, impactos sensoriais irreproduzíveis, salvo na forma de algaravia. Os dois sons repetidos com maior frequência eram aqueles representados pelas letras Cthulhu e Riley. No dia 23 de março continuava o manuscrito. Wilcox não apareceu, e uma busca em seus aposentos revelou que fora acometido por uma febre obscura e levado à casa de sua família na Waterman Street. Naquela noite ele havia gritado, alarmando muitos outros artistas no prédio, e desde então passou a alternar entre a inconsciência e o delírio. Meu tio telefonou de imediato à família Wilcox, e a partir de então começou a acompanhar de perto o caso, fazendo telefonemas frequentes para o consultório da Thayer Street, onde trabalhava o Dr. Toby, responsável pelo doente. A mente febril do jovem, ao que tudo indicava, meditava sobre coisas estranhas, e de vez em quando o doutor estremecia ao relatá-las. Não se tratava apenas de repetições de antigos sonhos, mas também de coisas gigantes, com quilômetros de altura, que caminhavam e se arrastavam ao redor. Esse ser não foi descrito por inteiro nenhuma vez, mas o desespero nas palavras ocasionais, repetidas pelo Dr. Toby, bastou para convencer o professor de que aquela era a monstruosidade inominável que Wilcox tentara representar na escultura enquanto sonhava. Qualquer referência a esse ser, acrescentou o doutor, serviria de prelúdio a um novo episódio de letargia por parte do jovem. Sua temperatura não estava muito acima do normal, o que era um tanto singular, mas a condição geral do paciente era mais típica de febre do que de distúrbios mentais. No dia 2 de abril, às 3 da tarde, todos os sintomas da moléstia de Wilcox sumiram de repente. Ele se endireitou na cama, surpreso ao ver-se em casa e alheio a tudo o que havia acontecido em sonho ou realidade desde a noite de 22 de março. Depois de receber alta do médico, voltou a seus aposentos no terceiro dia, porém não pôde mais ajudar o professor Angel. Todos os requisitos dos estranhos sonhos haviam desaparecido com a melhora, e meu tio parou de registrar os pensamentos noturnos de Wilcox após uma semana de relatos pífios e irrelevantes de visões absolutamente corriqueiras. Beber água é bom, gente. Se hidratem. Nesse ponto acabava a primeira parte do manuscrito, mas referências a certas anotações esparsas deram-me farto material para reflexão. Tão farto, na verdade, que apenas o ceticismo inato da minha filosofia incipiente poderia explicar a desconfiança que eu nutria em relação ao artista. As anotações a que me refiro traziam descrições dos sonhos de várias pessoas durante o mesmo período em que o jovem Wilcox relatou suas estranhas visões. Parece que meu tio não tardou a começar uma investigação abrangente entre todos os amigos a quem poderia, sem parecer inoportuno, solicitar relatos diários de sonhos e as datas precisas de quaisquer visões notáveis, sugeridas por volta daquela época. As reações ao pedido parecem ter sido as mais diversas. Mesmo assim, o professor Angel deve ter recebido mais respostas do que qualquer um seria capaz de arquivar sem a ajuda de um secretário. As correspondências originais não foram preservadas, mas as anotações do professor traziam resumos completos e esclarecedores. Pessoas envolvidas em assuntos sociais e negócios, o sal da terra da Nova Inglaterra, quase sempre davam resultados negativos, apesar de alguns relatos esparsos de impressões noturnas inquietantes mais difusas, sempre entre 23 de março e 2 de abril, o período em que o jovem Wilcox passou delirando.
Homens ligados à ciência também se mostraram pouco suscetíveis, ainda que 4 descrições vagas sugiram relances de estranhas paisagens e um relato mencione no temor de alguma coisa sobrenatural. Foi dos artistas e dos poetas que respostas pertinentes surgiram, e sem dúvida o pânico ter-se-ia alastrado caso houvessem tido a chance de comparar suas anotações. Na falta das correspondências originais, suspeitei de que o compilador houvesse feito perguntas tendenciosas ou editado toda a correspondência de modo a confirmar o que, na época, estava determinado a ver. Assim, continuei a acreditar que Wilcox, a par dos velhos dados coletados por meu tio, estivesse a aproveitar-se do cientista veterano. As respostas dos estetas continuavam uma história bastante perturbadora. De 28 de fevereiro a 2 de abril, a maioria deles havia sonhado as coisas mais bizarras, sendo que a intensidade dos sonhos teve um aumento descomunal durante o delírio do escultor. Mais de um quarto dos estetas relatava cenas e sons de algum modo semelhantes aos que Wilcox havia descrito, e alguns dos sonhadores manifestavam um verdadeiro pavor da enorme coisa inominável surgida nos últimos episódios. Um dos casos, descritos com a riqueza de detalhes nas anotações, foi bastante triste. A vítima, um arquiteto célebre com inclinações à teosofia e ao ocultismo, perdeu completamente a razão no dia em que Wilcox adoeceu e por fim sucumbiu depois de vários meses gritando para que o salvassem de algum hoste infernal. Se meu tio houvesse feito referências aos casos por meio de nomes em vez de números, eu teria buscado provas e começado uma investigação pessoal. Mas, da forma como tudo aconteceu, só consegui rastrear uns poucos missivistas. Todos, no entanto, corroboravam a íntegra das anotações. Muitas vezes perguntei-me se todas as pessoas questionadas pelo professor sentiam-se tão desorientadas quanto esse grupo. É bom que nenhuma explicação jamais os alcance. Os recortes, conforme já expliquei, discutiam casos de pânico, mania e excentricidade durante o mesmo período. O professor Angel deve ter contratado algum serviço de recortes, pois a quantidade de notícias era imensa, e as fontes espalhavam-se por todos os cantos do mundo. Eis aqui um suicídio noturno em Londres, em que um homem adormecido atirou-se da janela após soltar um grito horripilante. Eis aqui, da mesma forma, uma carta divagante ao editor de um jornal na América do Sul, em que um fanático anuncia o futuro horrendo que lhe foi revelado como uma visão. Uma notícia da Califórnia descreve uma colônia de teosofistas vestidos de branco, à espera de um acontecimento glorioso que não chega nunca, enquanto os recortes da Índia discutem com cautela as tensões entre os nativos do país durante o fim de março. Orgias voodoo multiplicam-se pelo Haiti. Quem diria? E os postos avançados na África noticiam balbúcios nefastos. Na mesma época, os oficiais americanos nas Filipinas relatam problemas com certas tribos, e os policiais de Nova York veem-se atacados por levantinos histéricos da noite de 22 a 23 de março. O oeste da Irlanda também sente a influência de rumores e lendas, e um pintor fantástico chamado Ardois Bonneau expõe uma paisagem de sonho blasfema no Salão de Paris durante a primavera de 1926. Os problemas noticiados nos asilos para loucos são tão numerosos que só um milagre pode ser impedido à classe médica de notar os estranhos paralelismos e tirar conclusões enigmáticas. No geral, um amontoado de recortes um tanto esquisitos. Hoje mal posso conceber o racionalismo convicto com que os pus de lado, mas na época eu estava convencido de que o jovem Wilcox conhecia os velhos assuntos mencionados pelo professor. Fim do capítulo 1. Vou beber um pouquinho de água. Pera aí. Importante se manter hidratado, galera. Capítulo 2. O relato do inspetor Legrasse. Os velhos assuntos que haviam justificado toda a importância dada ao sonho e ao baixo relevo do escultor eram um tema abordado na segunda parte do longo manuscrito. Parece que em uma ocasião anterior o professor Angel tinha visto a silhueta infernal daquela monstruosidade inominável,
indagado sobre a natureza dos hieróglifos desconhecidos e ouvido como resposta às sílabas nefastas que só se deixavam reproduzir como Cthulhu. Tudo de forma tão perturbadora e horrível que não surpreende o fato de que o acadêmico ter perseguido o jovem Wilcox com perguntas a pedido de informação. Essa primeira experiência ocorreu em 1908, 17 anos atrás, durante o congresso anual da American Archaeological Society em St. Louis. O professor Angel, como convinha a alguém de seu renome, ocupou uma posição de destaque em todas as deliberações, e foi uma das primeiras pessoas a serem abordadas por vários estranhos que aproveitavam o evento para fazer perguntas e expor problemas aos especialistas. O cara tá com a moto alta pra cacete, velho. O líder desses forasteiros, e logo o principal foco de atenção durante todo o congresso, era um homem de meia idade, com aparência comum, que havia viajado desde New Orleans em busca de algumas informações específicas que não se podiam obter em nenhuma fonte de pesquisa local. Seu nome era John Raymond Legrasse. Ele trabalhava como inspetor de polícia. O homem trazia consigo o motivo da visita, uma grotesca e repulsiva estatueta em pedra, que aparentava ser muito antiga, e cuja origem ele não conseguia determinar. Não se deve supor que o inspetor Legrasse tivesse o mais remoto interesse por arqueologia. Pelo contrário, buscava esclarecimentos por razões puramente profissionais. A estatueta, ídolo, fetiche ou o que fosse, foi encontrado meses atrás nos pântanos ao sul de New Orleans, durante uma operação policial em um suposto ritual voodoo. Olha só! E os rituais de adoração à imagem eram tão singulares e tão hediondos que os policiais acreditavam ter encontrado um culto nefasto até então desconhecido, infinitamente mais diabólico do que os mais obscuros círculos de voodoo de toda a África. Sobre a origem do culto, afora as histórias erráticas absurdas contadas pelos membros capturados, não se descobriu nada, o que explicava a ânsia da polícia em ter acesso à sabedoria dos antiquários, que poderiam ajudá-los a compreender o tenebroso ícone e assim rastrear o culto até sua origem. O inspetor Legrasse não estava preparado para a comoção gerada por seu relato. Bastou um relance do objeto para que os homens de ciência lá reunidos fossem tomados pela euforia e logo estivessem se acotovelando ao redor do inspetor, a fim de ver a figura diminuta, cuja absoluta estranheza e cujos ares de antiguidade abismal traziam fortes indícios de panoramas desconhecidos e arcaicos. Nenhuma escola conhecida de escultura havia animado aquele terrível objeto, mas o passar de séculos e talvez milênios parecia estar registrado na superfície opaca e esverdeada da pedra indefinível. Rapaz, tá complicado ler aqui, hein? A imagem que aos poucos foi passada de mão em mão a fim de propiciar um exame mais detido e minucioso por parte dos especialistas, tinha entre 18 e 20 centímetros de altura e ostentava uma técnica artista notável. Representava um monstro de traços vagamente antropoides, mas com uma cabeça de polvo cujo rosto era um amontoado de tentáculos. Um corpo escamoso, prodigiosas garras nas patas dianteiras e traseiras e longas asas estreitas nas costas. A coisa, que transpirava uma terrível malevolência sobrenatural, tinha um aspecto inchado e sentava-se em uma pose vil sobre um bloco ou pedestal retangular, coberto por caracteres indecifráveis. A ponta das asas tocava a borda traseira do bloco e o corpo ocupava o centro, enquanto as longas garras curvas das pernas traseiras, que estavam dobradas, agarravam-se à borda frontal e estendiam-se para baixo em direção à base do pedestal. A cabeça do cefalópode projetava-se para a frente, de maneira que a ponta dos tentáculos faciais tocava o dorso das enormes garras dianteiras, que cingiam os joelhos da criatura sentada. O aspecto da figura é de um realismo anormal, tornando ainda mais temível, porque nada se sabia a respeito de sua origem. Não havia dúvida quanto à antiguidade vasta, assombrosa e incalculável do artefato.
No entanto, não se percebia elo algum com a arte do nascimento da civilização, nem com a de qualquer outra época. O próprio material era um mistério insondável. A rocha preta esverdeada com veios e listras dourados ou iridescentes não se assemelhava a nada conhecido pela geologia ou pela mineralogia. Espera aí que eu vou beber mais água aqui. Os caracteres em torno da base eram igualmente desorientadores, e ainda que o evento reunisse metade dos especialistas mundiais no assunto, nenhum participante foi capaz de sugerir qualquer afinidade linguística. Assim como o tema e o material, os hieróglifos pertenciam a alguma coisa terrivelmente remota e distinta da humanidade, tal como a conhecemos. Algo que sugeria antigos ciclos profanos da vida, em que o nosso mundo e nossos conceitos não têm lugar. Contudo, enquanto os participantes sacudiam a cabeça um após o outro e declaravam-se vencidos pelo desafio do inspetor, um homem percebeu um bizarro toque familiar na escultura e na escrita monstruosas e declarou com certa hesitação o pouco que sabia. Esse homem era o falecido William Channing Webb, professor de antropologia na Princeton University e notável explorador. 48 anos antes, o professor Webb havia participado de uma excursão à Groenlândia e à Islândia em busca de inscrições rúnicas que não foram encontradas, e, nos picos do oeste da Groenlândia, descobriu uma tribo ou um culto singular de esquimós degenerados, cuja religião, uma forma curiosa de adoração ao demônio, enregelou-lhe os ossos com a sanguinolência e o horror deliberados. Era uma crença sobre a qual os outros esquimós pouco sabiam, mencionada sempre em meio a calafrios. Diziam que se originara em éons pavorosamente remotos, quando o mundo sequer existia. Além de ritos indescritíveis e sacrifícios humanos, havia sinistros rituais hereditários que rendiam homenagem a um demônio supremo e ancestral, ou Tornasuk. E o professor Webb fez uma transcrição fonética minuciosa ao ouvir a palavra de um velho Angiocock, ou feiticeiro sacerdote, registrando os sons do alfabeto romano da maneira mais clara possível. Mas naquele instante o ponto central era o fetiche que esse culto adorava, e ao redor do qual os esquimós dançavam quando a aurora boreal surgia no alto das escarpas geladas. Tratava-se, afirmou o professor, de um baixo relevo primitivo, em pedra, uma figura execranda e inscrições crípticas. Segundo acreditava, em todas as características essenciais era um paralelo rústico do artefato bestial que naquele instante era discutido no Congresso. Essas informações, recebidas com suspense e espanto pela assembleia de especialistas, pareceram ainda mais instigantes ao inspetor Legrasse, e logo ele começou a pressionar o informante com outras perguntas, tendo transcrito e copiado um rito de tradição oral praticado pelos adoradores que a polícia havia prendido nos pântanos. O inspetor solicitou ao acadêmico que tentasse relembrar as sílabas colhidas em meio aos esquimós diabolistas. Começou então uma minuciosa comparação de detalhes, e fez um instante do mais espantoso silêncio quando o detetive e o cientista concordaram na identidade da frase comum a dois rituais infernais situados em mundos tão diversos. O que tanto os feiticeiros esquimós quanto os sacerdotes do pântano de Louisiana cantavam a seus ídolos era algo como o que segue, sendo as divisões entre as palavras meras suposições, baseadas nas pausas feitas em a entoação das frases. Ningli nlug nfa kutulrali uga naglftagan. Legrasse estava um passo adiante do professor Webb, pois muitos dos prisioneiros mestiços haviam lhe repetido o significado que os adoradores mais velhos atribuíam a essas palavras. A tradução era algo como na casa, em Riley, Cthulhu, morto, aguarda, sonhando. Nesse instante, em resposta ao clamor e à impaciência gerais, o inspetor Legrasse relatou em detalhe sua experiência com os adoradores do pântano,
e contou uma história a qual percebo que meu tio atribuiu grande importância. A narrativa tinha o sabor dos sonhos mais loucos dos mitômanos e teosofistas, e revelava um grau impressionante de imaginação cósmica em meio aos mestiços e párias, que seriam os mesmos propensos a desenvolvê-la. No dia 1º de novembro de 1907, a polícia de New Orleans recebeu um chamado urgente para compadecer aos pântanos e lagoas no sul. Os poceiros que lá habitavam, em sua maioria descendentes primitivos mais bondosos dos homens de Slafter, estavam desesperados por conta de uma coisa desconhecida que havia surgido à noite. Era algum tipo de magia voodoo. Mas o voodoo mais terrível que jamais haviam visto. E algumas das mulheres e crianças estavam desaparecidas desde que os tamborins haviam começado um incessante rufar maléfolo em meio aos longínquos bosques escuros e assombrados, onde nenhum morador se aventurava. Havia gritos ensandecidos e berros aterrorizantes, cantos de enregelar a alma e demoníacas chamas dançantes. E, segundo o relato do mensageiro desesperado, os habitantes não aguentavam mais. Então, um destacamento de 20 policiais, em 2 carruagens e uma viatura, dirigiu-se até o local, tendo por guia o trêmulo poceiro. O grupo parou no final da estrada e, a pé, avançou chapinhando em meio ao silêncio dos terríveis bosques de cipreste, onde o sol jamais resplandecia. Raízes abomináveis e forcas malévolas de barba de pau Peraí. Não tava esperando por essa. Assediavam os homens por todos os lados. E de quando em quando montadas de pedras úmidas ou fragmentos de um muro pútrido, ao surgir uma habitação mórbida, intensificava a atmosfera depressiva. Ai, meu Deus. Depressiva que cada árvore disforme, cada ilhota infestada de fungos ajudava a criar. Por fim, o vilarejo dos poceiros, um lamentável amontoado de casebres, descortinou-se logo adiante. E os habitantes histéricos vieram correndo amontoar-se em volta do grupo de lanternas errantes. Peraí, deixa eu respirar aqui. Rapaz, não tava esperando por essa. O rufar abafado dos tamborins podia ser ouvido ao longe, muito ao longe, e um grito apavorante ressoava em intervalos regulares sempre que o vento mudava. Um clarão avermelhado sempre parecia filtrar através da pálida vegetação rasteira para além dos intermináveis caminhos da noite da floresta. Relutantes em ficar sozinhos, os poceiros recusaram-se terminantemente a dar mais um passo sequer em direção ao local do culto profano. E assim, o inspetor Legrasse e seus 19 colegas avançaram sem ter quem os guiasse rumo às arcadas de horror que nenhum deles jamais havia cruzado. Rapaz, água. A região explorada pela polícia tinha fama de ser amaldiçoada e era em boa parte desconhecida e inexplorada pelos brancos. Havia lendas a respeito de um lago secreto jamais visto por olhos mortais, onde habita uma coisa branca, informe, cheia de pólipos e com olhos luminosos, e em voz baixa os poceiros contavam histórias sobre os demônios com asas de morcego que, à meia-noite, saíam de cavernas subterrâneas para adorá-la. Diziam que já estava lá antes de D'Iberville, antes de La Salle, antes dos índios e até mesmo antes das bestas enérgicas e dos pássaros do bosque. Era um pesadelo encarnado, e vê-lo era morrer. Mas o monstro fazia os homens sonharem. Então eles mantinham-se afastados.
A orgia voodoo era celebrada, de fato, na periferia daquela área execranda, mas ainda assim o local era ruim o bastante. Talvez o próprio lugar do culto houvesse assustado os poceiros mais do que os terríveis sons e incidentes. Só a poesia e a loucura podiam fazer justiça aos clamores ouvidos pelos homens de Legrasse, enquanto abriam o caminho através do negro lodaçal em direção ao fulguro rubro. E ao som dos tamborins existem certas qualidades vocais particulares aos homens, e outras particulares às bestas, e é terrível escutar uma sair da garganta da outra. A fúria animal e a libertinagem orgíaca incentivavam paroxismos demoníacos por meio de gritos e êxtases ruidosos que explodiam e reverberavam pelos bosques noturnos, como tempestades pertilentas das profundezas do inferno. De vez em quando, os uivos discordantes cessavam e, do que parecia ser um coro bem treinado de vozes ríspidas, erguia-se em um cântico aquela terrível frase ou feitiço: Piniglo mufuglo, nafk tulu raile waganarlo ftagen. Foi quando os homens, depois de chegar a um ponto onde o bosque era menos denso, conseguiram divisar o espetáculo. 4 deles sentiram vertigens. Um desmaiou, e 2 foram acometidos por gritos frenéticos, que a cacofonia delirante da orgia por sorte abafou. Legrasse jogou água no pântano no rosto do policial desmaiado e todos começaram a tremer, quase hipnotizados por aquele horror. Uma clareira natural do pântano abrigava uma ilha coberta de grama, com talvez um acre de extensão, sem nenhuma árvore razoavelmente seca. Lá saltava e contorcia-se uma ordem indescritível de aberrações humanas, que apenas um cime ou um angarola seriam capazes de pintar. São pintores. Despidos, aqueles seres híbridos urravam, mugiam e convulsionavam-se ao redor de uma colossal fogueira circular, em cujo centro, visível por entre as frestas ocasionais que se abriam na cortina de fogo, erguia-se um enorme monólito granítico, com 2,5 metros de altura. E no topo deste, em sua constante estatura diminuta, repousava o odioso ídolo, entalhado em pedra. De um amplo círculo composto por 10 patíbulos montados a intervalos regulares ao redor do monólito, envolto em fogo, pendiam, da cabeça para baixo, os corpos terrivelmente mutilados dos poceiros indefesos que haviam desaparecido. Era no interior do círculo que a roda de adoradores saltava e rugia, movendo-se da esquerda para a direita em bacanais intermináveis, entre o círculo de corpos e o círculo de fogo. Pode ter sido apenas imaginação, ou apenas um eco que levou um dos homens, um espanhol de sangue quente, a imaginar que ouvia respostas antifônicas ao ritual vindas de algum ponto longínquo e escuro nas profundezas daquele bosque de lendas e horrores ancestrais. O homem, Joseph D. Galvez, eu mais tarde encontrei e questionei, e ele mostrou ter a imaginação um tanto fértil, chegou até mesmo a insinuar o leve bater de enormes asas, um relance de olhos brilhantes e um descomunal vulto branco além das árvores mais remotas. Mas desconfio que estivesse muito impressionado pelas superstições locais. De fato, a pausa horrorizada feita pelos homens durou pouco tempo. O dever vinha em primeiro lugar, e ainda que houvesse 100 mestiços naquela multidão, os policiais recorreram às armas de fogo e arrojaram-se cheios de determinação em meio ao caos nauseante. Durante os 5 minutos seguintes, o alarde e a confusão foram indescritíveis. Golpes foram desferidos, tiros foram disparados e fugas foram efetuadas. Mas no fim, Legrasse pôde contar 47 prisioneiros carrancudos, que foram obrigados a vestir-se de imediato e a fazer uma fila entre 2 outras de policiais. 5 dos celebrantes jaziam mortos, e 2 feridos graves foram removidos em macas improvisadas por seus colegas de crime. A imagem do monólito, é claro, foi removida e transportada com todo o cuidado por Legrasse.
Examinados na delegacia após uma viagem muito tensa e cansativa, todos os prisioneiros revelaram-se homens vis, mestiços e mentalmente perturbados. Muitos eram marinheiros e alguns negros e mulatos. Na maior parte caribenhos ou portugueses de Brava, no Cabo Verde, davam a cor do voodoo àquele culto heterogêneo. Mas logo após as primeiras perguntas ficou evidente que a descoberta envolvia algo muito mais profundo e antigo do que o fetichismo negro. Lovecraft é bem racista mesmo. Degradados e ignorantes como eram, aquelas criaturas atinham-se com surpreendente obstinação à ideia central de sua odiosa fé. Disseram ser adoradores dos grandes anciões que viveram eras antes do primeiro homem nascer e chegaram a um mundo ainda jovem vindo do céu. Os anciões já haviam sucumbido no interior da terra e no fundo do mar, mas seus corpos mortos haviam revelado segredos nos sonhos dos primeiros homens que iniciaram um culto imortal. Esse era o culto que seguiam e os prisioneiros afirmaram que sempre havia existido e sempre haveria de existir, escondido em longínquas regiões inóspitas e em lugares sombrios por todo o mundo, até que o alto sacerdote Cthulhu de sua casa sinistra na grandiosa cidade submersa de Hylia caminhasse mais uma vez sobre a terra e voltasse a impor seu jugo. Um dia, Cthulhu lançaria seu chamado, quando as estrelas estivessem alinhadas, e o culto secreto estaria sempre esperando para libertá-lo. Até lá não se deveria dizer mais nada. Havia um segredo que não se obtinha nem mediante tortura. A humanidade não estava sozinha entre os seres conscientes da Terra, pois formas surgiam da escuridão para visitar os fiéis. Mas estes não eram os grandes anciões. Ninguém jamais vira os anciões. O ídolo entalhado em pedra era o grande Cthulhu, mas ninguém saberia dizer se os outros eram parecidos com ele. Ninguém mais sabia ler a antiga escrita, porém a sabedoria conservava-se na tradição oral. Os cânticos rituais não eram um segredo. Este não era dito jamais em voz alta, apenas em sussurros. O cântico significava apenas: na casa em Riley, Cthulhu morto aguarda sonhando. Apenas 2 prisioneiros mostraram-se sãos o bastante para merecerem a forca, enquanto os outros ficaram aos cuidados de várias instituições. Todos negaram participação nos assassinatos rituais e alegaram que as mortes eram obra de alados negros que haviam deixado sua assembleia imoral no bosque assombrado. No entanto, jamais se obteve um depoimento coerente sobre esses misteriosos aliados. O que a polícia conseguiu descobrir veio em grande parte de um mestiço muito velho chamado Castro, que disse ter navegado a estranhos portos e conversado com os líderes imortais do culto nas montanhas da China. O velho Castro citou fragmentos de antigas lendas horrendas que o deitavam por terra as especulações dos teosofistas e faziam o homem e o mundo parecerem coisas muitíssimo recentes e efêmeras. Houve éons em que outras coisas reinaram sobre a terra, e elas construíram cidades esplendorosas. Suas ruínas, teria dito o chinês imortal, ainda podiam ser vistas como pedras ciclópicas nas ilhas do Pacífico. Todas essas coisas morreram em épocas ancestrais, muito antes de o primeiro homem nascer, mas havia uma arte capaz de trazê-las de volta quando as estrelas tornassem a se alinhar no ciclo da eternidade. De fato, elas próprias tinham vindo das estrelas e trazido suas imagens consigo. Os anciões, prosseguiu Castro, não eram feitos de carne e osso. Eles tinham forma. Não era o que provava aquela imagem em forma de estrela? Mas essa forma não era constituída de matéria. Quando as estrelas estavam alinhadas, eles podiam viajar ao mundo através dos céus. Mas quando as estrelas estavam desalinhadas, eles não conseguiam viver. Mas, ainda que não vivessem, eles não morreriam jamais. Todos jaziam em casas de pedra na grande cidade de Riley, preservado graças aos feitiços do poderoso Cthulhu, enquanto esperavam o dia da ressurreição gloriosa, quando as estrelas e a terra mais uma vez estivessem prontas. Mas ao mesmo tempo alguma força externa deveria ajudá-los a libertar seus corpos. Os feitiços que os preservavam ao mesmo tempo os impediam de fazer o gesto inicial, e eles só conseguiam ficar acordados no escuro e pensar enquanto incontáveis milhões de anos passavam.
Sabiam de tudo o que acontecia no universo, pois a língua deles era o pensamento telepático. Naquele exato instante, eles estavam falando em seus túmulos. Quando, passadas eras infinitas, surgiram os primeiros homens. Os grandes anciões falavam com os mais sensatos dentre eles através de sonhos, pois só assim sua língua poderia alcançar o mundo carnal dos mamíferos. Então, sussurrou Castro, os primeiros homens formaram um culto aos pequenos ídolos que os grandes anciões lhes haviam mostrado. Ídolos trazidos em épocas imemoriais das estrelas sombrias. O culto não morreria enquanto as estrelas não se alinhassem uma vez mais, e os sacerdotes retirariam o grande Cthulhu de seu túmulo para restituí-lo a seus súditos e dar continuidade ao seu legado sobre a Terra. Seria fácil identificar um momento oportuno, pois então a humanidade estaria como os grandes anciões, livre e descontrolada, e além do bem e do mal, com todas as leis e tábuas deixadas de lado, e todos os homens gritando e matando e rejubilando-se em êxtase. Então os anciões libertos haveriam de ensinar novas formas de gritar e matar e rejubilar-se em êxtase, e toda a terra explodiria em um holocausto de arrebatamento e liberdade. Até lá, por meio dos ritos apropriados, o culto deveria manter viva a memória desses costumes antigos e profetizar o retorno dos grandes anciões. Em tempos passados, os escolhidos falavam com os anciões sepultados através de sonhos, mas então algo aconteceu. Riley, a grande cidade de pedra com monólitos e sepulcros, foi engolida pelas ondas, e as águas profundas, repletas do mistério primevo que nem mesmo o pensamento consegue atravessar, cortaram toda a comunicação espectral. Mas a lembrança não morreu, e os altos sacerdotes diziam que a cidade ressurgiria quando as estrelas estivessem alinhadas. Então os espíritos negros surgiram da terra, bolorentos e ensombrecidos, e com rumores abafados juntaram-se em cavernas ignotas no fundo do mar. Mas a esse respeito Castro falou pouco. Um homem interrompeu-se de repente e não houve persuasão ou artimanha que o fizesse dizer mais uma palavra sobre o assunto. Também se recusou a comentar o tamanho dos anciões. Em relação à sede do culto, disse acreditar que ficassem no insondável deserto da Arábia, onde Irem, a cidade dos pilares, sonha oculta e intocada. O culto não tinha relação alguma com a bruxaria europeia e era praticamente desconhecido para além de seus membros. Não era mencionado em livro algum, ainda que o chinês imortal houvesse afirmado que havia passagens alegóricas no Necronomicon, do árabe louco Abdul al-Hazred, em que os iniciados podiam ler como quisessem, em especial o controverso dístico: não está morto o que eterno jaz, no tempo a morte é de morrer capaz. Legrasse, muito impressionado e não menos perplexo, havia feito várias perguntas infrutíferas sobre as afiliações históricas do culto. Ao que tudo indicava, Castro dissera a verdade ao afirmar que a seita era absolutamente secreta. Os especialistas da Tulane University não conseguiram esclarecer nada a respeito do culto ou da imagem. E assim o detetive saiu à procura dos maiores especialistas do país e deparou-se com nada menos do que a história do professor Webb sobre a expedição à Groenlândia. O vivo interesse que o relato de Legrasse despertou durante o encontro, corroborado pela estatueta, o substituiu nas correspondências trocadas mais tarde entre os presentes, embora menções nas publicações oficiais da sociedade sejam esparsas. A desconfiança é a primeira reação de quem está acostumado à charlatanice e à impostura. Por um tempo Legrasse emprestou a imagem ao professor Webb, mas quando este faleceu a estátua foi devolvida ao detetive e permanece até hoje em seu poder, como havia um tempo atrás. É um artefato terrível que sem dúvida tem afinidade com a escultura do jovem Wilcox. Não me surpreendeu a empolgação com que meu tio recebeu a história do escultor. Afinal, para quem já conhecia o relato de Legrasse sobre o oculto, que fantasias não devem ter se citado com a história de um jovem sensitivo que havia sonhado, não só com a figura e com hieróglifos idênticos àqueles presentes na imagem do pântano e na tábua demoníaca da Groenlândia, mas que, nos sonhos, havia escutado pelo menos 3 das exatas palavras entoadas pelos diabolistas esquimós e pelos mestiços da Louisiana.
A prontidão com que o professor Angel empenhou-se em uma investigação minuciosa foi absolutamente natural. Ainda que, de minha parte, eu suspeitasse que o jovem Wilcox tivesse obtido informações sobre o culto de maneira indireta e também inventado uma série de sonhos para aumentar e fazer perdurar o mistério às leis... Não. E fazer perdurar o mistério às custas de meu tio. Claro, os relatos dos sonhos e recortes coligidos pelo professor eram fortes evidências. Mas a minha natureza racional e a extravagância do tema levaram-me a tirar as conclusões que eu julgava mais sensatas. Assim, depois de estudar a fundo o manuscrito e de relacionar as anotações teosóficas e antropológicas à narrativa de Legrasse sobre o culto, viajei a Providence para encontrar o escultor e fazer-lhe as censuras que eu considerava justas por ter se aproveitado com tamanha disfarçatez de um homem culto e idoso. Wilcox ainda morava no prédio Fleur de Lis, na Thomas Street, uma pavorosa imitação vitoriana da arquitetura bretã do século XVII, que ostenta sua fachada de estuque em meio às adoráveis casas coloniais daquele antigo morro. E à sombra do mais perfeito coro Shell georgiano nos Estados Unidos, encontrei-o em um de seus aposentos, e, de imediato, deduzi a partir dos objetos espalhados no recinto que o gênio do homem era de fato profundo e autêntico. Acredito que um dia ele venha a ser considerado um dos grandes decadentistas, pois cristalizou no barro e um dia ainda há de espelhar no mármore os pesadelos e fantasias que Arthur McAdam invoca em prosa que Clark Ashton Smith materializa em versos e pinturas. Com um aspecto sombrio, frágil e algo desleixado, Wilcox virou-se em minha direção ao ouvir a batida e perguntou o que eu desejava, sem levantar-se. Quando me identifiquei, o escultor demonstrou algum interesse, pois meu tio havia despertado sua curiosidade ao sondar-lhe os sonhos. Porém, sem nunca explicar o objetivo de estudo, não lhe ofereci mais informações a esse respeito. Mas usei alguns ardis para ganhar sua confiança. Logo me convenci da absoluta sinceridade do jovem, pois ele falava de seus sonhos com inelutável convicção. Os sonhos e seus resíduos inconscientes tiveram uma profunda influência em sua arte, e Wilcox mostrou-me uma estátua mórbida, cuja silhueta fez-me estremecer com a impressão macabra que produzia. Ele não se lembrava de ter visto o original dessa criatura em nenhum outro lugar que não seu próprio baixo relevo, mas a silhueta havia se formado de maneira imperceptível sobre suas mãos. Era, sem dúvida, a forma gigante que ele havia mencionado no delírio. Logo ficou claro que, em relação ao culto secreto, Wilcox não sabia nada além do que o catequismo incansável de meu tio permitira supor. E mais uma vez renovei meus esforços em imaginar de onde ele poderia ter recebido essas impressões singulares. Vamos lá, faltam quantas páginas? O artista. O artista relatava em seus sonhos um tom de estranho lirismo. Fiz-me ver com incrível clareza gotejantes cidade ciclópica de pedras verdes e musgosas, cuja geometria, disse ele com uma nota estranha de voz, era toda errada, e ouvir em trêmula expectativa o chamado em parte mental que emergia das profundezas, Cthulhuftagn. Essas palavras eram parte do terrível ritual que narrava a vigília em sonho empreendida por Cthulhu, morto no túmulo de pedra em Riley. Apesar das minhas crenças racionais, fiquei muito abalado. Eu achava que Wilcox teria ouvido algum comentário vago acerca do ritual, logo esquecido em meio ao caos de suas leituras e fantasias igualmente estranhas. Mais tarde, em virtude de seu caráter impressionante, o ritual ter-se-ia expressado de maneira inconsciente em sonhos, no baixo relevo, na temível estátua que naquele instante eu tinha diante de meus olhos, de modo que a impostura do artista para com meu tio foram tanto inocentes. O jovem era o tipo de pessoa a um só tempo afetada e algo insolente que eu jamais conseguia apreciar. Mas naquela altura eu já
era capaz de admitir o gênio e a honestidade dele. Despedimo-nos em termos cordiais e desejei-lhe todo o sucesso que seu talento promete. O culto continuou a exercer um poderoso fascínio sobre mim, e às vezes eu me imaginava famoso por ter pesquisado sua origem e suas relações. Fiz uma visita a New Orleans, conversei com Legrasse e os outros integrantes do grupo de busca. Vi a terrível imagem, pude até mesmo interrogar os prisioneiros mestiços sobreviventes. O velho Castro, infelizmente, havia falecido alguns anos atrás. Os vívidos relatos que escutei em primeira mão, ainda que não passassem de confirmações mais detalhadas dos apontamentos feitos por meu tio, voltaram a despertar meu interesse, pois eu tinha certeza de estar na pista de uma religião muito real, muito secreta e muito antiga, cuja descoberta haveria de tornar-me um antropólogo notável. Minha atitude foi de absoluto materialismo, como eu gostaria que ainda fosse, e descartei com uma teimosia quase inexplicável a coincidência entre os relatos de teimosia quase inexplicável, coincidência entre os relatos de sonhos e os singulares recortes colhidos pelo professor Angel. Comecei a suspeitar, e agora temos saber, que a morte de meu tio não foi nada natural. Ele caiu na estreita ruela que vai da zona portuária infestada de estrangeiros mestiços até o alto do morro, depois de ser empurrado por um marinheiro negro. Eu não havia esquecido o sangue misturado e as ligações marítimas entre os adoradores de Louisiana, e não me surpreenderia ao descobrir métodos e ritos e crenças secretas. É verdade que Legrasse e seus homens foram deixados em paz, mas na Noruega um marujo que viu certas coisas morreu. Será que as buscas do meu tio, enriquecidas com as descobertas do escultor, haviam chegado a ouvidos sinistros? Creio que o professor Angel morreu por saber demais, ou por estar na iminência de saber demais. Resta saber se vou ter o mesmo fim, pois agora eu também sei muito. Eu vou ler o capítulo 3 depois de reabastecer minha garrafa de água, porque não tá dando não, pera aí.
Voltamos. Vamos lá, é o último capítulo. Eu já sobrevivi 2 com uma garrafinha de água só. Agora eu tô hidratado. E agora eu tô com a garrafinha cheia aqui do lado também. Simbora. Capítulo 3. A loucura que veio do mar. Se o céu algum dia quiser conceder-me uma bênção, esta será o esquecimento absoluto do acaso que dirigiu meu olhar a um pedaço de papel usado para forrar uma estante. Não era nada que eu pudesse perceber durante minha rotina normal, pois tratava-se de um velho exemplar do periódico australiano Sydney Bulletin, de 18 de abril de 1925. O material havia escapado até mesmo à empresa de recorte, que na época da impressão buscava material para a pesquisa do meu tio. Para todos os efeitos, eu havia abandonado minhas buscas relativas ao que o professor Angel chamava de culto a Cthulhu, e estava visitando um amigo em Paterson, Nova Jersey, que era curador do museu local e um mineralogista de renome. Certo dia, ao examinar os espécimes armazenados em uma sala nos fundos do museu, chamou minha atenção a estranha figura estampada em um dos velhos jornais sobre as pedras. Era o Sydney Bulletin que mencionei, pois meu amigo tinha contatos com todos os países estrangeiros imagináveis, e a gravura mostrava uma odiosa imagem de pedra quase idêntica à que Ilha Graça havia encontrado no pântano. Depois de remover o precioso conteúdo das estantes, examinei atentamente a ilustração, e fiquei desapontado com seu pequeno tamanho. A sugestão que trazia, no entanto, era de vital importância para minha busca negligenciada, e com todo cuidado arranquei-a do jornal para tomar providências imediatas. O texto dizia: encontrado um misterioso navio à deriva. O vigilante atracou com um iate armado de bandeira neozelandesa a reboque. Um sobrevivente e uma vítima foram encontrados a bordo. Relato de uma batalha desesperada de mortes em alto mar. O marojo resgatado recusa-se a falar sobre o estranho acontecimento. Um estranho ídolo foi encontrado em sua pose. O caso será investigado. O cargueiro Vigilante da Morrison Company, ao retornar de Valparaíso, atracou essa manhã no cais de Darling Harbour, trazendo a reboque o iate armado Alert de Dunedin, Nova Zelândia, avistado com avarias no dia 12 de abril na latitude sul 34 graus 21 minutos, longitude oeste 152 graus 17 minutos, com um sobrevivente e uma vítima fatal a bordo. O Vigilante deixou Valparaíso em 25 de março. No dia 2 de abril teve a rota desviada em direção ao sul por conta de fortes tormentas e ondas gigantes. No dia 12 de abril, o navio à deriva foi avistado e, ainda que à primeira vista parecesse deserto, na verdade trazia um sobrevivente acometido por delírios e outro homem que sem dúvida estava morto havia mais de uma semana. O sobrevivente estava agarrado a uma terrível escultura em pedra, de origem desconhecida e com cerca de 30 centímetros de altura, que deixou perplexos os especialistas da Sydney University, da Royal Society e do museu na College Street. O sobrevivente afirma tê-lo encontrado na cabine do iate em uma pequena caixa de madeira lavrada. Depois de voltar a si, o homem contou uma estranha história de pirataria e morticínio. Seu nome é Gustav Johansson, um norueguês inteligente que fora o segundo imediato da escuna de 2 mastros, Emma, de Auckland, que zarpou de Callao no dia 20 de fevereiro com uma tripulação de 11 homens. O Emma, sendo um norueguês, sofreu um atraso e foi arrastado muito ao sul da rota original durante a tempestade em 1º de março, e no dia 22 de março, na latitude sul, 49 graus 51 minutos, longitude oeste, 128 graus 34 minutos, encontrou o Alert, tripulado por canacas de aspecto vil e outros mestiços. O capitão Collins recusou-se a acatar ordens dispersas para recuar. Foi quando, sem aviso prévio, a estranha tripulação abriu fogo contra a escuna,
usando uma pesada bateria de canhões que integrava o equipamento do iate. Os homens do Emma deram um combate, afirma o sobrevivente, e mesmo com a embarcação a pique em decorrência dos tiros recebidos abaixo da linha d'água, conseguiram aproximar-se do navio inimigo e abordá-lo, lutando contra a tripulação selvagem no convés do iate e vendo-se obrigados a matá-los todos. Por estarem os inimigos em vantagem numérica e também em decorrência da maneira odiosa e desesperada, embora canhestra como lutavam, 3 tripulantes do Emma, entre eles o capitão Collins e o primeiro imediato Green, foram mortos. E 8 homens restantes, comandados pelo segundo imediato Johansen, puseram-se a governar o iate capturado, seguindo a rota original para descobrir o que teria motivado as ordens para voltar atrás. No dia seguinte, a tripulação aportou em uma pequena ilha, ainda que não se conheça nenhum acidente geográfico do tipo naquela parte do oceano. E 6 homens morreram em terra, embora Johansen seja um tanto reticente no que tange a essa parte da história e limite-se a dizer que todos caíram num precipício rochoso. Ao que parece, mais tarde ele e o companheiro restante tripularam o iate e tentaram governá-lo, mas foram derrotados pelo tormento do dia 2 de abril. O homem não recorda quase nada do que se passou entre essa data e o dia 12, quando foi salvo, tendo esquecido até mesmo o dia em que William Bryden, seu último companheiro, veio a falecer. Não há nenhuma causa aparente pela morte de Bryden, provavelmente motivada por uma crise nervosa ou por uma insolação. Telegramas de Dunedin indicam que o Alert era bem conhecido como um navio mercante e que tinha má fama em toda a zona portuária. A embarcação pertencia a um curioso grupo de mestiços, cujos frequentes encontros e incursões noturnas aos bosques despertavam muitas suspeitas, e havia zarpado com grande pressa logo depois da tempestade e dos tremores de terra em 1º de março. Nosso correspondente Auckland atribui ao Emma e a seus homens uma excelente reputação, e Johansen é descrito como um homem equilibrado e valoroso. Amanhã o almirantado abrirá um inquérito para investigar o caso, e espera-se que Johansen forneça mais detalhes do que revelou até o presente momento. Além da imagem infernal que a acompanhava, essa era a íntegra da notícia, mas que turbilhão de ideias provocou minha fantasia. Ali estava um verdadeiro tesouro de informações acerca do culto a Cthulhu, com indícios de que seus estranhos interesses manifestavam-se não apenas em terra, mas também no mar. Que motivo teria levado a tripulação mestiça a ordenar o retorno do Emma, enquanto navegavam com um ídolo pavoroso? Qual seria a misteriosa ilha onde 6 homens do Emma pereceram, sobre a qual o segundo imediato, Johansen, preferiu guardar silêncio? O que a investigação do vice-almirantado teria descoberto? E o que se sabia a respeito do culto maléfico em Dunedin? E acima de tudo, que profunda e terrível relação entre as datas seria essa, que conferia uma relevância maligna e incontestável aos vários acontecimentos registrados com tanto desvelo pelo meu tio? O dia 1º de março, nosso 28 de fevereiro, segundo a linha internacional de data. Aguinha! Fala aí! Mano, eu já tô terminando o livro aqui, mas... Obrigado por aparecer. O dia 1º de março, nosso 28... Não, peraí, antes de eu continuar. Você pode, depois, ver no nosso canal no YouTube, Los Pamonas, a história completa. Não é muito longa não, tipo, eu tô contando há 1 hora e eu já tô no último capítulo. Então, depois, se você quiser, dá uma passada lá no YouTube, canal Los Pamonas, e vai estar eu contando a história inteira. E passando mal. Não tem comandos porque não tem bot. Eu acho que no futuro eu devo fazer isso. Enfim, de volta para a história. O dia 1º de março, nosso 28 de fevereiro, segundo a linha internacional de data, trouxe o sismo e a tempestade. Em Dunedin, o Alert zarpou apressado com sua tripulação abjeta, como se atendesse a um chamado urgente. E no outro lado da terra, poetas e artistas sonharam com uma estranha e úmida cidade ciclópica, enquanto um jovem escultor, em um acesso de sonambulismo, moldou as formas do temível Cthulhu.
Em 23 de março, a tripulação do Emma desembarcou em uma ilha desconhecida, onde 6 homens pereceram. E naquela noite, os sonhos de um homem sensível adquiriram uma vividez ainda maior, e obscureceram-se com o terror inspirado pela busca maligna de um monstro gigante, enquanto um arquiteto enlouqueceu e um escultor de repente sucumbiu ao delírio. E o que dizer da tempestade em 2 de abril, a data em que todos os sonhos relativos à cidade úmida cessaram e Wilcox libertou-se dos grilhões de sua estranha febre? O que dizer de tudo isso, das insinuações do velho Castro sobre os anciões, vindo das estrelas enterrados no mar, e de seu reinado futuro? O que dizer de seus fiéis adoradores e do poder que exercem sobre os sonhos? Será que eu estava prestes a descobrir horrores cósmicos além da compreensão humana? Em caso afirmativo, esses horrores deveriam ser apenas quimeras, pois de alguma forma o dia 2 de abril havia posto um fim à ameaça monstruosa que preparava um cerco às almas de toda a humanidade. Naquela noite, depois de mandar alguns telegramas às pressas e fazer alguns planos, despedi-me de meu anfitrião e tomei um trem para São Francisco. Em menos de um mês, eu estava em Dunedin, onde, no entanto, descobri que um pouco se sabia em relação aos adeptos do culto que haviam ficado pelas antigas tavernas portuárias. A escória do porto era demasiado ordinária para merecer atenção. Mesmo assim, ouviam-se menções a uma viagem empreendida pelos mestiços, durante a qual o som abafado de tambores e uma chama rubra foram percebidos nas montanhas mais distantes. Tô vendo aí seus comentários. Realmente uma boa análise. A escória do porto era demasiado ordinária para merecer atenção. Mesmo assim, ouviam-se menções a uma viagem empreendida pelos mestiços, durante a qual o som abafado de tambores e uma chama rubra foram percebidos nas montanhas mais distantes. Em Auckland, descobri que Johansen, outrora loiro, havia voltado com os cabelos completamente brancos de um interrogatório rotineiro e inconclusivo em Sydney, depois do que vendeu sua cabana na West Street e tomou um navio com a esposa a fim de voltar à sua velha casa em Oslo. Aos amigos não dizia nada além do que revelar aos oficiais do almirantado sobre a sua impressionante vivência no mar, e tudo que pôde conseguir deles foi o endereço do segundo imediato em Oslo. A seguir viajei a Sydney e tive conversas improdutivas com marujos membros do tribunal do vice-almirantado. Vi o Arlert, que foi vendido para uso comercial no circular Quay em Sydney Cove, mas não descobri mais nada ao contemplar aquele vulto indefinido. A imagem sentada com cabeça de cefalópode, corpo de dragão, asas escamosas e pedestal hieroglífico estava preservada no museu do Hyde Park, e depois de um exame aprofundado e minucioso, considerei-a um exemplar sinistro de grande habilidade artística, que mantinha um mistério absoluto, a antiguidade inefável e a estranheza sobrenatural que eu já notara no pequeno exemplar de Legrasse. Para os geólogos, a peça era um enigma monstruoso, disse-me o curador, pois asseguraram-me que não havia, em algum lugar do mundo, outra rocha como aquela. Então lembrei com calafrio do que o velho Castro havia dito a Legrasse sobre os grandes anciões. Eles vieram das estrelas e trouxeram suas imagens consigo. Abalado por essa revolução mental sem precedentes, decidi visitar o segundo imediato de Johansen em Oslo. Ao chegar em Londres, reembarquei sem demora rumo à capital norueguesa e aportei em um dia de outono nos charmosos cais, à sombra de Egberg. Logo descobri que o endereço de Johansen ficava na antiga cidade do rei Harald Andrade. Harald Andrade, incrível, belo nome, bem norueguês, que manteve vivo o nome de Oslo durante os séculos em que a cidade maior passou disfarçada de Cristianina. Fiz o breve percurso de táxi e, com o coração aos sobressaltos, bati na porta de uma construção antiga com a fachada em estuque. Uma senhora de preto com um olhar triste abriu a porta, e fui tomado pela decepção quando, no inglês hesitante, ela me explicou que Gustav Johansen havia falecido. Disse que o marido morrera logo após voltar à Noruega, pois os acontecimentos do mar em 1925 haviam acabado com sua fibra.
Johansen não lhe havia dito nada além do que revelara ao público, mas deixara um longo manuscrito, nas palavras dele, relativo a questões técnicas, escrito em inglês, sem dúvida para salvaguardar a esposa de uma leitura casual. Durante uma caminhada por uma ruela estreita nas docas em Gotemburgo, um fardo de papéis jogados de uma trapeira atingiu o segundo imediato. 2 marinheiros lascares prontamente ajudaram-no a se levantar, mas o homem morreu antes que o socorro chegasse. O cara morreu porque tacaram uma bola de papel nele, velho. Foda. Os médicos não encontraram nenhuma causa plausível para o óbito e atribuíram-no a problemas cardíacos e a uma constituição frágil. Nesse ponto eu senti em minhas entranhas o terror negro que só me deixará no dia em que eu também descansar, seja por acidente ou de outra forma. Esse acidente está com aspas, só que não dá para vocês verem. Após convencer a viúva de que meu interesse nas questões técnicas de seu marido era suficiente para segurar-me a posse do manuscrito, levei o documento embora e comecei a lê-lo no barco de volta a Londres. Era um relato simples e divagante, uma tentativa de diário post-factum por um marinheiro humilde que buscava relembrar dia após dia os terrores daquela última viagem fatídica. Não ensejarei uma transcrição integral das inúmeras obscuridades e redundâncias do diário, mas faço aqui um resumo dos pontos centrais que bastará para demonstrar por que o som da água batendo no costado do navio pareceu-me tão insuportável que precisei tapar os ouvidos com algodão. Johansen, graças a Deus, não sabia de tudo, mesmo depois de ver a cidade e a coisa, mas eu jamais dormirei tranquilo outra vez ao pensar nos horrores constantes que nos espreitam por trás da vida, no espaço e no tempo, e nas blasfêmias profanas das estrelas ancestrais que sonham no fundo do mar. Conhecidas e adoradas por um culto infernal, ávido por lançá-las sobre a terra, assim que o outrocíssimo ocorrer, e a monstruosa cidade de pedra mais uma vez à superfície à luz do sol. Vou beber água aqui, peraí. Mantenham-se hidratados, crianças. Onde é que eu tava? Blá blá blá, blasfêmias profanos, estrelas ancestrais que sonham no fundo do mar, conhecidas e adoradas por um culto infernal. Trouxeram monstruosidades da cidade de pedra, mais uma vez superfície à luz do sol. Certo. Cthulhu. Sim. A viagem de Johansen começara tal como em seu testemunho ao vice-almirantado. O Emma, carregado com lastro, zarpou de Auckland no dia 20 de fevereiro e sentiu toda a força da tempestade provocada pelo terremoto, que deve ter arrancado do fundo do mar os horrores que infestaram os sonhos dos homens. Mais uma vez sob controle, o navio avançava em condições normais quando foi confrontado pelo alerte em 22 de março. E sentiu o pesar do imediato ao descrever o bombardeio e o posterior naufrágio da embarcação. Os satanistas de tez escura a bordo do Alert são descritos com um sentimento de profunda aversão. Havia algo de abominável naqueles homens que fez com que sua aniquilação parecesse quase um dever. E Johann se demonstra com legítima surpresa com a acusação de crueldade feita contra sua tripulação durante o inquérito judicial. Em seguida, movida pela curiosidade no iate recém-capturado sob o comando de Johansen, a tripulação avistou um enorme pilar rochoso que se erguia do oceano, e na latitude sul, 47 graus 9 minutos, longitude oeste, 126 graus 43 minutos, encontrou um litoral composto por uma mistura de barro, gosma e pedras ciclópicas recobertas por algas, que não poderiam ser nada menos do que a substância palpável que compunha o terror supremo da Terra. O cadáver da apavorante cidade de Riley, construída incontáveis éons antes da história por formas vagas e odiosas, vindas de estrelas sombrias. Lá estavam o grande Cthulhu e suas hordas, oculto sobre as catacumbas viscosas e enfim transmitindo, depois de eras incalculáveis, os pensamentos que semeavam medo nos sonhos dos homens sensíveis e os clamores imperiosos que incitavam os fiéis a partir de uma jornada de libertação e restauração. Johansen não suspeitava de tudo isso, mas Deus sabe o que ele viu o suficiente.
Acredito que um único cume montanhoso, a horrenda cidadela encimada pelo monólito, onde o grande Cthulhu estava enterrado, tenha surgido das águas. Quando penso nas dimensões de tudo que pode estar acontecendo nas profundezas, quase tenho vontade de suicidar-me no mesmo instante. Johansen e seus homens ficaram estarrecidos com a opulência visual da Babilônia gotejante, onde os antigos demônios habitavam, e mesmo sem nenhum conhecimento prévio devem ter intuído que aquilo que não poderia ser normal ou terreno. O pavor ante os colossais blocos de pedra esverdeada, a altura vertiginosa do enorme monólito entalhado e a semelhança assombrosa das estátuas e baixos relevos colossais que representavam a mesma imagem singular descoberta no Alert ficaram patentes em todas as descrições do pobre imediato. Mano, minha garganta tá sendo massacrada aqui. Sem saber o que era o futurismo, Johansen chegou muito perto de descobri-lo ao falar da cidade, pois em vez de descrever estruturas de construções individuais, teve-se a impressão geral de ângulos vastos e superfícies rochosas, grandes demais para pertencer a qualquer coisa própria ou típica deste mundo. Um panorama impiedoso coberto por terríveis imagens e hieróglifos. Faço menção aos ângulos descritos por Johansen, porque se relacionam a algo que Wilcox havia me dito a respeito de seus abomináveis sonhos. O jovem afirmou que a geometria do cenário que avistara tinha algo de anormal, de não euclidiano, que sugeria esferas e dimensões abjetas muito além das que conhecemos. No diário, um marujo semi-analfabeto registrara a mesma impressão ao contemplar a terrível realidade. Johansen e seus homens atracaram um barranco lodoso naquela acrópole monstruosa e escalaram os titânicos blocos viscosos que não poderiam ser obra de nenhum homem mortal. O próprio sol do firmamento parecia distorcido quando visto através do miasma polarizante que emanava naquele naufrágio perverso, e um suspense deformante pairava zombeteiro nos insanos ângulos furtivos de pedra lavada, em que um segundo relance mostrava uma superfície côncava logo depois de havê-la mostrado convexa. Algo muito similar ao pânico apoderou-se de todos os exploradores, mesmo antes que encontrassem qualquer coisa além de gosma e algas. Todos os homens teriam fugido se não temessem a chacota dos companheiros, e assim procuraram sem muito entusiasmo, e em vão, por algum souvenir que pudessem levar consigo. Foi Rodrigues, o português, que escalou até o sopé do monólito e aos gritos anunciou sua descoberta. Os outros seguiram-no e viram, com um olhar cheio de curiosidade, uma enorme porta decorada com o já familiar baixo relevo do dragão com cabeça de lula. Era como uma enorme porta de galpão, segundo Johansen, e todos os exploradores acreditaram tratar-se de uma porta por causa do lintel decorado, do umbral e das jambas que a emolduravam. Ainda que fosse incapaz de decidir se a porta era horizontal, como um alçapão, ou inclinada como a porta externa de um porão. Conforme Wilcox dissera, a geometria do lugar era toda errada. Não se podia afirmar com certeza que o mar e o chão estivessem na horizontal, e assim a posição relativa de todo o resto adquiria uma instabilidade fantásmica. Bryden forçou a pedra em diversos pontos sem obter nenhum resultado. Então Donovan passou a mão por toda a extensão das bordas, apertando cada ponto à medida que prosseguia. Escalou por um tempo interminável a grotesca muralha de pedra lavada. Ou melhor, teria escalado se o objeto não estivesse em um plano horizontal, enquanto os outros se perguntavam como poderia existir uma porta tão vasta no universo. Então, aos poucos, o painel de um acre começou a ceder na parte superior, e os homens perceberam que estava equilibrado. Donovan deslizou ou de alguma outra forma impulsionou-se para baixo ao longo da jamba e reuniu-se aos seus companheiros. E todos observaram o singular movimento para trás do monstruoso portal esculpido. Nessa fantasia de distorção prismática, o portal moveu-se de modo anômalo, tá complicado, em um plano diagonal, violando todas as leis de física e da perspectiva. A brecha estava escura, envolta em trevas quase tangíveis. Essa tenebrosidade era de fato uma qualidade positiva, pois ocultava paredes internas que deveriam estar visíveis, e chegava a espalhar-se como fumaça para fora do claustro, onde havia passado éons aprisionada.
escurecendo o sol a olhos vistos, enquanto se afastava em direção ao céu murcho e distorcido no ruflar de asas membranosas. O odor que recendia do sarcófago recém-aberto era intolerável, e passado algum tempo Hawkins, que tinha uma audição notável, julgou ter escutado um terrível chapinhar naquelas profundezas. Todos se puseram a escutar, e seguiam escutando quando a coisa emergiu diante de todos, e, babando, espremeu sua imensidão gelatinosa através do portal negro, em direção ao ar conspurcado que então pairava no exterior, sobre a venenosa cidade da loucura. Neste ponto a caligrafia do pobre Johansen quase sofreu um colapso. Dos 6 homens que jamais retornaram ao navio, o imediato acredito que 2 tenham morrido de susto naquele mesmo instante. A coisa era indescritível. Não há em homem que se possam expressar tais abismos de angústia e loucura imemorial. Tais contradições preternaturais de matéria, da força e de toda a ordem cósmica. Uma montanha caminhava ou se arrastava. Meu Deus! Será mesmo surpreendente que no outro lado do mundo um grande arquiteto tenha enlouquecido e o pobre Wilcox tenha delirado de febre naquele instante telepático. A coisa dos ídolos, o rebento verde, o viscoso das estrelas havia despertado para reivindicar o que era seu. As estrelas haviam se alinhado, e o que os adoradores ancestrais não foram capazes de fazer, por mais que tentassem, um grupo de marinheiros inocentes conseguiu por acaso. Passados vigintilhões de anos, o grande Cthulhu caminhava mais uma vez sobre o mundo, ávido por prazer. 3 homens foram albaroados por garras flácidas antes que tivessem tempo de se virar. Que descanse em paz, se existe alguma página no universo. Eram Donovan, Guerreira e Angstrom. Parker. Peter Parker! Parker escorregou enquanto os 3 homens restantes corriam desesperados em meio a panoramas intermináveis de rocha coberta por algas para chegar ao barco. Johansen jura que foi engolido por um ângulo de pedra lavrada que surgiu à sua frente, um ângulo agudo que, no entanto, se comportava como se fosse obtuso. Assim, apenas Bryden e Johansen alcançaram o barco e zaparam sem perder mais um instante na direção do Alert, enquanto a monstruosidade montanhosa debatia-se sobre as pedras viscosas, cambaleava hesitante à beira d'água. Ainda restava algum vapor na caldeira, mesmo que toda a tripulação estivesse em terra, e bastaram alguns instantes de labuta ferio entre o leme e os motores para que o Alert deslizasse sobre as águas. Devagar, em meio aos horrores disformes daquela cena indescritível, a embarcação começou a desbravar as águas funestas, enquanto sobre a pedra lavrada nas tétricas margens extraterrenas, a monstruosa coisa estelar babava e urrava como Polifemo, a amaldiçoar o barco de Odisseu. Então, com mais ousadia do que o lendário Ciclope, o grande Cthulhu deslizou envolto em gosma para dentro da água e começou a perseguição, erguendo ondas com suas descomunais braçadas de poderio cósmico. Bryden olhou para trás e enlouqueceu, soltando gargalhadas estridentes que o acompanharam até que a morte o levasse certa noite na cabine, enquanto Johansen delirava pelo navio. Mas Johansen não havia sucumbido. Sabendo que a coisa poderia muito bem alcançar o Alert enquanto a caldeira não estivesse a todo vapor, o imediato fez uma aposta desesperada. E depois de acelerar o navio ao máximo, correu como um raio pelo convés e virou roda do leme. Um poderoso redemoinho espumante formou-se na pestilência daquelas águas salgadas. E, enquanto a pressão do vapor subia a níveis cada vez mais altos, o bravo norueguês pôs o navio em rota de colisão com a criatura gelatinosa, que se erguia acima da escuma impura com a popa de um galeão demoníaco. A terrível cabeça de Lula e os tentáculos convulsos por pouco não tocaram grupés do robusto iate, mas Johansen seguiu em frente sem a menor hesitação. Sobreveio um estrondo como de uma bexiga explodindo, uma massa viscosa como a de uma peixe-lua cortada ao meio, um fedor como de 1000 covas abertas e um som que o cronista foi incapaz de registrar no papel. Naquele instante o navio foi envolvido por uma acre e cegante nuvem verde, e logo não havia mais do que uma convulsão peçonhenta, a ré, onde, Deus do céu, os fragmentos espalhados daquele rebento celestial inominável estavam se recombinando para voltar à odiosa forma original, ao passo que a distância aumentava a cada segundo enquanto o Alert ganhava mais ímpeto contra o aumento do vapor na caldeira. Isso foi tudo.
Passado o pior, Johansen não fez mais do que meditar sobre o ídolo na cabine e cuidar de assuntos relativos às provisões para si e para o maníaco gargalhante que o acompanhava. O homem não tentou navegar depois dessa fuga heróica, pois a reação lhe arrancara um pedaço à alma. Então veio a tempestade do dia 2 de abril, e as nuvens toldaram-lhe a razão. Nesse ponto há uma sensação de vertigem espectral para entre abismos líquidos de infinitude, de passagens atordoantes por universos giratórios na cauda de um cometa em investidas histéricas do precipício à lua e da lua de volta ao precipício. As sensações tornadas ainda mais pungentes pelo coro do escárnio, formado pelos disformes e grotescos deuses ancestrais e pelos verdes demônios zombeteiros com asas de morcego que habitam Tártaro. Mas desse sonho veio o socorro. O Vigilante, o tribunal do vice-almirantado, as ruas de Dunedin e a longa viagem de volta à Noruega, até a antiga casa junto a Egberg. Mas mesmo assim não havia como contar. Johan seria tido por louco. Assim, decidiu escrever o que sabia antes de morrer, mas sua esposa não deveria saber de nada. A morte seria uma bênção se pudesse apagar as memórias. Bebe água. Foi esse documento que li e depois guardei na caixa de latão junto ao baixo relevo e aos demais papéis do professor Angel. O mesmo fim deve ter meu relato. Essa provação à minha sanidade que correlaciona o que eu espero que jamais seja correlacionado outra vez. Vi tudo que o universo abriga em termos de horror, e desde então até mesmo os céus da primavera e as flores do verão são veneno para mim. Mas creio que viverei pouco. Assim como meu tio se foi, como o pobre Johansen se foi, eu também irei. Sei demais, e o culto ainda vive. Imagino que Cthulhu também ainda esteja vivo naquele abismo de pedra que o abriga desde a época em que o sol era jovem. A cidade maldita afundou outra vez, pois o Vigilante singrou aquelas águas depois da tormenta de abril. Mas os mensageiros de Cthulhu na Terra ainda bradam, desfilam e matam ao redor de monólitos coroados por ídolos, em lugares ermos. A criatura deve ter ficado presa em seu abismo negro durante o naufrágio, pois de outra forma hoje o mundo estaria mergulhado no pavor e na loucura. Que fim terá essa história? O que emergiu pode afundar, e o que afundou pode emergir. A repulsa aguarda e sonha nas profundezas, e a decadência espalha-se pelas frágeis cidades dos homens. O momento chegará, mas não devo e não posso pensar. Rezo para que, se eu não puder sobreviver a este manuscrito, meus executores ponham a cautela antes da ousadia e cuidem para que ninguém mais lhe ponha os olhos. Acabou. Bom, foi isso. Rapaz, eu cansei, hein? Mas eu sou o Voodoo e eu fico por aqui. E até mais.